Olá, vamos dando início aqui a mais uma aula semanal e o tema dessa semana é crenças. Vamos entender melhor aqui, afinal de contas, o que é crenças. Eu quero trazer uma coisa aqui tão simples quanto poderosa que vai mudar a forma de você entender esse tema e também poder, quem sabe, transformar crenças que você está precisando. É tão falado na área de desenvolvimento humano, né, das tal crenças limitantes que a gente deve transformar elas em crenças fortalecedoras, e aí ficam trazendo a ideia que nós precisamos pensar diferente. Será que para a gente poder mudar uma crença a gente tem que pensar diferente? Será que é só isso? Se você está querendo saber mais, fica ligado aqui nessa aula que vai te ajudar bem. Para você que sabe e para você que não sabe também, o meu nome é Fausto Coimbra, eu sou treinador na área de desenvolvimento humano com foco em liderança e aqui nessa lista de aulas semanais eu trago um tanto de coisas que eu ensino na sala de treinamento para você poder aprender por aqui. Então bora lá, sem mais delongas, vamos falar afinal de contas do que a gente está falando quando a gente fala o que é uma crença. Uma forma muito simples e eu acho que verdadeira a gente entender o que é crenças é a gente pensar que é uma verdade individual. Vê se isso, né, faz sentido para você. É uma verdade individual, do indivíduo. Às vezes é uma coisa que é verdade para mim. Se uma coisa é verdade para mim, eu vou seguir aquele caminho, porque eu acredito que ele é o caminho verdadeiro. Mas será que aquele caminho que é verdadeiro para mim é verdadeiro para uma outra pessoa também? E aí é uma reflexão que a gente pode fazer. E o que é importante a gente entender é que as nossas crenças, elas direcionam os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, eles têm uma relação muito íntima, muito forte com as nossas crenças. Aquilo que a gente faz é um reflexo daquilo que a gente acredita. Examina isso também que eu estou dizendo. Aquilo que a gente faz é um reflexo daquilo que a gente acredita. Uma boa forma para as pessoas aí até que são conhecedores da programação neurolinguística sabe que para a gente poder mudar um comportamento, o que nós fazemos? A gente vai lá na crença, transforma uma crença, transformando uma crença, vai reverberar e vai resultar na mudança de um comportamento. Mas na área de desenvolvimento humano, muitas vezes fala, você precisa pensar diferente para poder agir diferente. Isso tem algum fundamento, mas eu quero mostrar algo aqui para vocês que talvez mude a forma de você compreender essa questão e entender um caminho, talvez seja um pouquinho mais profundo, para que a gente possa transformar as nossas crenças. E talvez agora vai ficar mais claro para você por que tanto se fala na área de desenvolvimento humano do tal do ressignificar. Então bora lá? Olha, se eu fizer uma pergunta para você, e sempre você que está me acompanhando aqui, já assistiu outros vídeos, eu sempre trago uma ideia de eu fazer uma pergunta e talvez se fizer sentido para você, você pausa e reflete nessa pergunta antes de seguir aqui. Então eu vou fazer uma pergunta para você, se fizer sentido, eu quero convidar que você pause o vídeo e tente responder ela. De preferência até escrevendo, se você tiver tempo aí. Olha, olha só, qual que é a diferença que existe entre uma emoção e um sentimento? Você consegue diferenciar? Imaginando que talvez você já possa ter dado pausa, examinado aí. Olha, a experiência que eu tenho explicando isso, às vezes em salas de treinamento, é que gera muita dúvida nas pessoas em relação qual que é a diferença entre uma crença não, entre uma emoção e um sentimento. E eu vou trazer essa diferença e a gente vai ver como que entender essa diferença faz toda a diferença quando o assunto também é crenças. Então vamos lá, eu vou pegar aqui um suporte, né? Você pode aí também pegar um papel, alguma coisa para você desenhar e a gente vai começar aqui a trazer uma ideia. Vamos pensar aqui, vamos começar aqui trazendo o que é uma emoção. O que é, afinal de contas, uma emoção? Você pode pegar aí num suporte e escrever emoção. Vou escrever emoção na parte mais aqui de baixo do papel, tá? Ó, emoção. Vou escrever aqui, ó, emoção. Espera aí que eu vou pegar uma forma diferente aqui, ó. Então bora lá, emoção, ó. Emoção. Então, o que é uma emoção? É importante a gente conseguir entender o que é uma emoção para que a gente tenha condição de entender o que é um sentimento. Emoção, você pode escrever aí para você, ó. Emoção é uma resposta, tá? Você pode entender dessa forma aqui, ó. Emoção é uma resposta
automática, inconsciente e, podemos dizer assim também, instintiva a um estímulo do meio. Então, a emoção, ela é uma resposta automática. Aqui onde eu escrevi instintiva, você pode escrever, até que pode ficar até melhor, você pode escrever assim, é uma resposta automática, inconsciente e fisiológica. Quando eu falo instintiva, tem a ver também com essa resposta do corpo, né? Ou seja, é o corpo que está respondendo. Isso é emoção, tá? Vamos entender isso. Se você pegar um livro que se chama O Erro de Descartes, né? Que é de um neurocientista chamado Antônio Machado, ele vai chamar isso aqui de emoção primária. Se a gente vai entender que isso aqui é uma emoção primária, a gente vai entender que tem uma emoção secundária, vai entender, a gente vai começar a entender o que quer dizer sentimento. Tá? Só estou dizendo uma fonte aí para o CDF de plantão que quiserem estudar um pouco mais, quiser ter uma substância mais profunda disso que a gente está dizendo aqui. Então, o que a gente está querendo dizer? Emoção vem do emovere, tem a ver com movimento. Para que serve a emoção? A emoção serve basicamente para que a gente possa agir de uma forma rápida, ou seja, para que a gente possa agir sem a necessidade de pensar. Porque muitas vezes a natureza, pensando nos animais, né, nós enquanto um animal também, a gente precisa às vezes responder as coisas de uma forma muito rápida. Imagina quando você está, né, nadando no mar, aí você ali vê um tubarão, você não tem tempo às vezes de pensar, nossa, é um tubarão, eu acho que eu vou ficar com medo, e de repente tomar uma ação. O que se apresenta? Se apresenta uma emoção, o medo. O medo, ele vai agir de uma forma, uma emoção vai agir de uma forma muito rápida, vai mudar a fisiologia da pessoa, ou seja, levar sangue para onde precisa levar, vai, enfim, concentrar energia onde precisa concentrar para que a pessoa precise tomar uma ação rápida. No caso, o medo dispara ali uma possibilidade de fuga, né, ou fuga ou luta, vamos dizer assim. Tá? Então é uma ideia de você precisar agir muito rápido dentro de uma necessidade que se apresenta. Tá? Então isso é a emoção. Tá, Fábio, você está falando isso, está perguntando a diferença da emoção para o sentimento. Então, vamos entender um movimento, ver se faz sentido o que eu vou dizer para você aqui. Imagina que a gente tem aí uma situação, tá? Imagina que a gente tem uma situação. Imagina que você está andando numa rua e nessa rua que você está andando, de repente surge sei lá, um cachorro, alguma coisa correndo atrás de você de súbito. Então, de repente, dispara essa emoção, medo em você e você, de repente, aciona a questão de fuga. Então, naquele momento, você não pensa, você só foge, você só sai correndo quando você vê, de repente, você subiu numa árvore, você conseguiu sair daquela situação, subindo numa árvore, pulando um muro, não sei. A coisa que você fez, você nem conseguiu ver o que você fez, você conseguiu, de repente, se salvar. Vê se é assim. O que acontece na sequência? O que acontece na sequência, muitas vezes, é um processo de racionalização daquilo que aconteceu. É um processo de ir tomando consciência e vindo para a consciência aquele evento que aconteceu. Você está conseguindo acompanhar essa ideia? Então vamos desenhar essa ideia aí. Vamos desenhar essa ideia aí. Então, a emoção ela se apresenta aí, nesse caso, e aí, depois que você está a salvo da situação, o que se apresenta aí? Se apresenta um processo em que você vai racionalizar. Então a gente pode escrever aqui razão, ó, razão. Aí é um processamento mesmo, um processamento cognitivo, um processamento mais racional, mais consciente. A gente vai entender que a emoção, ela tem uma base aqui que é inconsciente, ó. A gente falou, né, uma base inconsciente, é uma resposta automática e inconsciente e fisiológica ao estímulo do meio. Aqui, a razão, a gente já está vindo para uma área que a gente pode escrever aqui também, para a gente ficar, né? Então aqui, ó, pode escrever que a razão já é um processo de consciente. Aqui, ó. Consciente.
Processo consciente. Aqui a gente vai entender, ó, inconsciente, ó, a razão. E a razão é um processo consciente. Então, o que acontece nesse caso que eu estou dizendo? Vocês vão ver que não é só isso. Mas, ó, a emoção, existe um evento emocional. Esse evento emocional, você tem um processamento racional dele. E esse processamento racional vai gerar um resultado aqui, ó. Vai gerar um resultado aqui. Que resultado que é esse, Fausto? Esse resultado que vem para cá é um sentimento. Opa, deixa eu fazer aqui de uma forma melhor para nós. Tá? É um sentimento. Ó. Sentimento. Então, com isso, o que nós conseguimos começar a compreender aqui? E vocês vão ver que a gente vai chegar. Porque você pode estar pensando, pô, você começou essa aula falando que ia falar de crença, até agora você está falando de emoção, você está explicando o que é sentimento. Calma que a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar lá e você vai ver que isso aqui é uma porta que abre a nossa compreensão para a gente se relacionar de uma forma diferente quando o assunto é crença. E aí a gente tem aquela pergunta, será que é só pensar diferente para a gente poder construir outras crenças? Será? Se você está querendo saber, fica aí que a gente já vai chegar nessa compreensão aí, tá? Então, o que acontece? O que é o sentimento, então? O sentimento é um processo de racionalização, de entendimento, de um processo de conscientização de um evento emocional. A gente pode dizer que essa é uma forma que a gente tem de entender o que é sentimento. Então, o sentimento, ele traz essa junção da razão e da emoção, um processo de racionalização de um evento emocional. Tá? Então, existe um forte evento emocional e aquele evento emocional, ele é codificado, né? Existe um processo de conscientização e gera um sentimento. Então, o que eu quero dizer? O sentimento, quando a pessoa fala, Fausto, medo de cachorro, olha a pergunta que eu faço para você, vamos ver se você está acompanhando. Medo de cachorro é uma emoção ou é um sentimento? Olha uma chave que eu vou trazer para você. Se tem endereço, já não é uma emoção primária, pelo menos. Já não é uma emoção primária, sabe? Não é uma emoção primária. A gente poderia até nomear aqui como emoção secundária, ou seja, já é uma emoção que já foi articulada, já é um processo, uma resposta automática. Quando essa resposta automática ela recebe uma articulação da nossa consciência, ela gera ali um sentimento. Então quando a pessoa fala, tenho medo de cachorro, esse medo de cachorro é um sentimento. Por quê? É um sentimento, ou a gente poderia chamar lá de uma emoção secundária, ou seja, existe uma articulação consciente daquele evento emocional. Então ali, eu não vou entrar muito nisso, mas a gente já consegue ver. Muitas vezes algumas questões que as pessoas vivenciam, um trauma, por exemplo. Um trauma tem essa relação que eu estou dizendo aqui. É uma relação de um evento que recebe um determinado significado. Ó, lembra que eu falei com vocês? Como é que eu vou entender? Por que se fala tanto de ressignificação no movimento de desenvolvimento humano? Está relacionado com o que eu estou dizendo aqui. Porque o sentimento, muitas vezes, que a gente tem, muitas vezes está relacionado com o significado que a gente dá para alguns eventos que nós vivenciamos. Quer ver? Um exemplo disso que eu dou. A pessoa tem alguns eventos com forte impacto emocional. Forte impacto emocional. Vamos lá. A pessoa está casada e de repente descobre uma traição. E aí pode ser homem, pode ser mulher, só vou dar um exemplo aqui, né? Mas que é muito comum. Muitas mulheres acreditam que homem não presta. Por quê? Porque viveram eventos emocionais fortes, negativamente falando. Quando foram trazer isso para a consciência, construíram um sentimento, um determinado sentimento relacionado àquele evento. E isso traz o quê? O sentimento que gera ali, a crença que gera, eu já dei uma chave que eu vou fechar isso aqui daqui a pouquinho, eu vou abrir um loop aqui e eu vou fechar. Gera uma crença de que homem não presta.
Vê se faz sentido isso que eu estou dizendo. Então eu já vou trazer uma chave para vocês aqui, que é, agora que eu já entreguei aqui, vamos entender aqui. Eu vou fazer mais alguns movimentos nesse desenho, só a título de entendimento. Então eu já dei dois movimentos fortes aqui para a gente poder entender. Eu já vou entregar aqui na bandeja aqui o que eu quero falar nessa aula. Então olha só, dentro desse movimento que eu estou falando aqui, a gente pode entender que uma crença é um sentimento. Essa que é a chave que eu quero trazer dentro dessa aula aqui de hoje. Então nós podemos entender que um sentimento, ele é uma crença. A crença é um sentimento. Por isso que não adianta só a gente falar que precisa pensar diferente, porque não é só pensar diferente, ó. Crença. Então, um sentimento é uma crença. Então, o que eu quero dizer com o que eu quero dizer? Então, quando a gente quer mudar alguma crença na nossa vida, não basta só pensar diferente. A gente tem que sentir diferente. A gente precisa criar um novo sentimento. É por isso que a gente pode ver que uma crença também tem muito a ver, e o sentimento também tem muito a ver com outro movimento aqui que eu já falei. Tem uma relação muito forte com o quê? Com o significado. Então o nosso sentimento tem muito a ver com o significado que nós damos para as coisas. Ó, significado. Por exemplo, se você imagina uma pessoa, tá? Imagina uma pessoa que teve um movimento familiar difícil. De repente, quando essa pessoa era muito nova, os pais abandonaram essa pessoa. E aí, a vida inteira, às vezes, o significado que a pessoa deu para esse abandono foi que os pais não amavam essa pessoa, um sentimento de abandono, um sentimento de que os pais não amavam, não se importavam. E às vezes é o sentimento que ela ficou, é o entendimento que ela estava dando daquele evento. Mas de repente ela pode começar a ver essa mesma situação com uma forma diferente de olhar e construir um novo sentimento a partir disso. De repente, quando ela vai lá e conhece a história dos pais, por exemplo, eu falo assim, compreender não justifica, mas amplifica a nossa percepção de ver a condição que a pessoa tinha no momento. De repente a pessoa olha para a história dos pais, conversa com os pais, enfim, de alguma forma, seja qual for, dentro até de uma terapia que seja, ela consegue olhar com outros olhos, consegue entender, por exemplo, que os pais fizeram o que podia fazer, né? Deu o que eles tinham para poder dar naquele momento. E por isso, de repente, deixaram essa pessoa com uma outra família, que eles acreditavam que poderiam dar uma condição melhor de vivência para aquela pessoa. Então, naquele momento, a pessoa articula aquele mesmo evento emocional de uma forma diferente. Por isso que, então, a gente pode ver que uma crença, ela carrega elementos que são inconscientes. Ela carrega elementos emocionais e inconscientes. Por isso que às vezes é tão desafiador a gente construir novas crenças, que às vezes não é só o pensar, porque o pensar é uma coisa cognitiva, é uma coisa racional, ou seja, existe um limite maior, ou seja, é mais demorado. Dá para a gente mudar pela racionalidade? Sim, desde que dessa racionalidade a gente construa um novo sentimento. E aí é um outro ponto que eu quero fechar o desenho aqui também, para mostrar que o sentimento ele tem uma via de mão dupla. O que eu quero dizer com uma via de mão dupla? O sentimento, ele pode existir um evento emocional, certo? Pode existir um evento emocional que a gente vai trazer uma compreensão desse evento e vai construir um sentimento, vai construir esse sentimento ali, tá? Mas existe um outro caminho também. Existe um outro caminho. Eu gosto de usar uma metáfora que talvez não seja melhor nesse contexto. Às vezes eu falo em treinamento assim. Como é que você completa essa frase? Uma mentira contada muitas vezes se transforma numa... O que você respondeu? Eu fico pensando que respondeu numa verdade. Não é assim. Cuidado com as coisas que você fala para você. Cuidado.
Porque aquilo que a gente vai falando no dia a dia começa a se transformar numa verdade. Vê se o que é verdade para você também tem um sentimento. A verdade, ela não é só cognitiva, examina isso aí para você ver. Aquilo que a gente considera que é uma verdade, muitas vezes existe uma relação também. Nossa, que por quê? Uma verdade é uma crença. A gente está entendendo aqui que uma crença, ela tem uma articulação emocional dentro de nós também. Então, cuidado quando a gente vai falando as coisas, a gente vai repetindo aquilo no início às vezes entra só na nossa cabeça. Mas de tanto repetir, acaba se transformando num sentimento. Acontece que se transforma num sentimento para o mal e para o bem também. Se você já ouviu falar, por exemplo, de autoafirmação é isso. Autoafirmação é uma forma da gente construir um sentimento. Autoafirmação é uma forma da gente construir uma crença. De tanto que a gente fala, a gente acaba se tornando a nossa palavra. Por isso que é preciso a gente ter um cuidado com a nossa palavra, porque a nossa palavra ela vai abrir ou fechar a porta. Tem hora que é pra gente fechar, tem hora que é pra gente abrir. E tem hora que é pra gente abrir e a gente fecha, e tem hora que é pra gente fechar e a gente abre. Vê se faz sentido o que eu estou dizendo para você. E se a gente trouxer aqui para o desenho, a gente pode também fazer o desenho num caminho diferente. O que eu estou dizendo aqui para nós? Eu estou dizendo que nós podemos também, ó, pela razão, ou seja, de uma forma consciente, a gente pode começar a falar algumas coisas para nós que pela repetição de tanto que a gente fala, a gente consegue fazer o que também? A gente consegue criar um movimento emotivo, que toca, vamos dizer assim, metaforicamente, no nosso coração. E aí com isso a gente também constrói um sentimento. Então tem eventos emocionais que vão ser processados e vão gerar para nós sentimentos associados. E tem coisas que nós pensamos e falamos e repetimos que pela repetição vai começar a brotar dentro de nós, tocar, vamos dizer assim, no nosso coração e vai começar a construir sentimento. E esses sentimentos, eles têm relação com o significado que nós damos para as coisas e tem a ver com as crenças. E aí a gente pode entender também que existem crenças que são fortalecedoras, que a gente pode colocar aqui como uma valência positiva. E tem crenças que são as tão faladas crenças limitantes, que são as crenças que a gente pode colocar como negativas. E o que eu estou mostrando aqui é um caminho para a gente começar a ver como que nós podemos transformar as nossas crenças. Transformar nossas crenças que são limitantes em crenças que são fortalecedoras. Em crenças que muitas vezes têm um impacto negativo para a nossa vida e em crenças que vão levar a gente para onde a gente quer. E esses movimentos podem ser tanto de uma questão da emoção, né, para a razão, quanto da razão para a emoção. Vou fazer outras aulas para poder trabalhar mais esse tema aqui. Vou fazer outras aulas para que a gente possa trabalhar mais esse tema. Ver se faz sentido para você. Então, nessa aula, o que nós estamos dizendo? Basicamente, uma crença é um sentimento. Logo, não basta você pensar diferente, você precisa sentir diferente. E existem caminhos para isso. A gente vai falar mais disso em outras aulas. Na próxima aula, que eu vou até depois colocar, eu vou fazer uma ligação entre as aulas, né? Você vai conseguir encontrar o link de um que tiver relação com a outra na própria aula aqui, tá? Vou botar de repente para você poder clicar aqui na tela, vou colocar na descrição aqui também. Numa próxima aula eu vou falar quais tipos de crença que existe, tá? Existem 3 tipos de crença que a gente pode ver. Eu vou trazer 2 elementos para a gente poder os tipos de crença. Existe uma profundidade diferente de cada crença, ou seja, profundidade menor é mais fácil de desenvolver, de superar, uma profundidade, né, maior já é um desafio maior. E vou trazer depois também como é que nós podemos desenvolver melhor a nossa mentalidade. Como é que a gente pode, vamos pensar assim, transformar uma mentalidade mais fixa numa mentalidade mais de crescimento. E tudo isso tem a ver com crença. Então eu vou desmembrar
esse assunto aqui em outras aulas. Espero que você tenha conseguido compreender esse jump off the cat aqui, para entender que não basta a gente pensar diferente, nós precisamos sentir diferente. Tá? E aí, nas próximas aulas eu vou trazer mais elementos para que você saiba como pode botar isso aí em prática. Então é isso daí, até a próxima aula.